Bom, a aula de hoje, pessoal, a gente vai falar um pouco de conceitos de eletricidade, tá bom? Eletricidade básica. Então, nós temos aqui, né? O que é a eletricidade, né, pessoal? A eletricidade é o fenômeno físico, né, associado a cargas elétricas estáticas ou em movimento, né? Seus efeitos se observam em diversos acontecimentos naturais, como nos relâmpagos, que são nada mais que faíscas elétricas de grande magnitude, né, geradas a partir de nuvens carregadas. A carga elétrica, pessoal, é uma propriedade das partículas elementares que compõem o átomo, sendo que a carga do próton é positiva e a do elétron negativa. Então, observem aqui que eu botei algumas imagens de fenômenos da eletricidade. A eletricidade vocês podem ver que é um fenômeno físico, porque observem aqui que está tendo um raio, né, uma descarga atmosférica, né, que é o termo técnico, entre a nuvem e o solo, né, o famoso, né, raio. Isso aqui nada mais é do que a eletricidade que está contida nas nuvens e ela escoa, né, para o solo, ok? Isso aqui Existem outros tipos de eletricidade muito mais brandas que vocês veem no dia a dia, por exemplo, a eletricidade estática. Observem esse garoto aqui, né? Observem o cabelo dele, como é que tá, o que está acontecendo no cabelo dele, né? O cabelo dele está meio que sendo elevado, né, por alguma força, né? Essa força que está elevando, né, o cabelo dele é a força elétrica, a força da eletricidade, né? E nesse caso específico a gente chama de eletricidade estática, tá? Eletricidade estática. Aquela mesma eletricidade quando vocês se arrepiam, né? Ou então quando está perto de algum componente, às vezes você coloca perto do seu cabelo alguma coisa e por exemplo, isso acontece muito com algodão, né? Então, você passa o algodão perto do seu na verdade você primeiro esfrega o algodão em alguma coisa. Quando você faz essa fricção, né, do algodão em alguma superfície, você vai gerar, né, cargas elétricas estáticas no algodão. Aí quando você passar perto do seu cabelo vai tentar, né, interagir com o algodão, né? Tá, ok? E, né, os elementos que fazem acontecer essas coisas são os... opa, tem alguém querendo entrar aqui, pessoal? Só um momento. E os elementos, né, que fazem acontecer esses fenômenos são as cargas atômicas, né? Ou carga elétrica aqui quando a gente fala do elétron. Mas a carga elétrica, pessoal, é a propriedade das partículas elementares do átomo. Esse aqui é uma representação simples de um átomo, pessoal, tá? Estou aqui representando de forma simples, tá, para vocês. Opa. Ah, o João Batista aí chegou? Não, sem problema. Tá sendo gravado também, aí qualquer coisa tu pega o início. Depois. Então, e começou agora também, né, pessoal? Então aqui, ó, você pode ver partículas elementares do átomo, e algumas dessas partículas, observem que tem um menos, né? Essa aqui que está girando, né? Tem aqui, ó, um menos. E a que está internamente, que está paradinha, ela tem aqui, ó, um mais, tá? E tem uma aqui, né, que está em cinza, que não tem nada, tá? Não tem nada nela. Então essa partícula que está aqui girando, né, em azul, com esse símbolo de menos, é o que a gente chama de elétron, tá? O elétron é a partícula que se move, né, nas camadas, enfim, eu não vou adentrar muito, que vocês vão ver em outras disciplinas mais para frente, mas é a partícula que, digamos, que se move, né, no átomo, tá, ok? Ela gira em torno de duas partículas, uma que é positiva, que é essa aqui que está em vermelho, que é o próton, e outra que é neutra, que é o nêutron, tá? Então nós temos então o elétron, que é essa partícula negativa, o próton, que é a partícula positiva, e o nêutron, que é a partícula neutra. Essas três partículas
são as partículas elementares de qualquer átomo, ok? E elas que permitem, no caso, que ocorra a energia, né? A carga elétrica. Deu para compreender, pessoal? Sim. Tá, ok. Então vamos prosseguir, ó. Então, né, um pouco da história da eletricidade, pessoal. Ela teve início no século 6 a.C., né, na Grécia, pelo filósofo Tales de Mileto, que vocês já vão ouvir muito falar na matemática, ao esfregar um âmbar, né, a um pedaço de pele de carneiro. E aí ele observou que pedaços de palhas e fragmentos de madeira começaram a ser atraídos pelo próprio âmbar. O termo eletricidade deriva do vocabulário grego elétron. Então, observem só a coincidência, né? O Tales de Mileto, que descobriu, né, digamos assim, a eletricidade, o que ele fez? Ele pegou um âmbar, que é uma espécie de seiva, né? Não sei se vocês já viram em algumas árvores, uma seiva que sai dessa árvore. A seiva não é propriamente o âmbar. O âmbar é essa seiva fossilizada por milhares de anos. E vira tipo uma espécie de... enfim, eles usavam muito como joia, né? Então, esse âmbar, ele é meio que uma resina, né? Então, o que ele fez? Ele pegou essa resina, que é esse âmbar, essa pedra resinada, esfregou em um pedaço de pele de carneiro. Quando ele fez isso, ele agitou as partículas elementares que a gente viu, né? O elétron. E quando ele agitou esses elétrons, eles ficaram em movimento. E quando ele se aproximou dessas penas aqui, ó, o que aconteceu? Esses elétrons atraíram as penas para cima. É aquele princípio lá que a gente viu lá do cabelo da criança, né? Sendo atraído para cima, ok? Então, dessa forma simples se descobriu, né, que existia uma força da natureza, né, que fazia acontecer essas coisas. E essa força se deu o nome de elétron, que é o termo grego para o âmbar. Então, essa é a história bem interessante aí da eletricidade. Bom, com o tempo, né, pessoal, ocorreram algumas outras descobertas, né? Depois de muito tempo, né? Em 1730, por exemplo, o físico inglês Stephen Gray, ele identificou que além da eletrização por atrito, que foi o que o Thales descobriu, né? Ele descobriu que dá para eletrizar algo fazendo um atrito. Também era possível eletrizar corpos por contato. E com isso descobre-se a existência de materiais que conduzem a eletricidade com maior e menor eficácia, que são os condutores e os isolantes, né, que a gente conhece hoje em dia. O que seria um condutor, pessoal? Um fio de cobre, né? Qualquer metal é condutor, né? O que seria um isolante? É uma borracha, né? Alguma outra coisa do tipo, tá? Um pneu de um veículo é um isolante, né? Entre outros. Em 1752, né, houve então o físico e político americano, que foi o Benjamin Franklin. Ele introduziu a ideia de corpos eletrizados positivamente e negativamente. E ele também foi o inventor do para-raio. É do Benjamin Franklin o famoso experimento, né, em que ele utilizou uma pipa, né, uma espécie de pipa, e ele utilizou essa pipa, né, em uma tempestade, né? Isso foi o experimento dele, utilizar uma pipa em uma tempestade. E o que ele observou, né? Ele colocou na ponta da pipa uma chave metálica. Aí com isso ele percebeu que essa pipa ela atraiu os raios, né? De certa forma. E aí com isso ele descobriu a eletricidade. Tá ok? No caso ele descobriu o para-raio, né? Por fim, né, em 1800, aí foi o físico Alessandro Volta, um físico italiano, ele construiu a primeira pilha elétrica. Isso mesmo, pessoal, essas pilhas aí que a gente tem no dia a dia, né? Antigamente ela era desse tamanho aqui, ó, gigantesca. Isso aqui tem 1 metro de altura, tá? Foi a primeira pilha elétrica, em 1800. Ok, então vamos indo, continuando.
Bom, aí, né, pessoal, depois dessa época, aí houve diversos avanços na eletricidade, tá? Muito da descoberta do átomo, né? A descoberta do átomo aconteceu ainda no século passado, no século 20, né? Estamos no século 21, que foi gerada a ideia do átomo, elemento constituinte da matéria. E aí veio os elétrons, os prótons, né, pessoal? E tudo isso. E toda a teoria que a gente vê, que eu não vou, né, abordar muito aqui, para que vocês vão ver em outras oportunidades durante o curso. Bom, agora a gente vai falar de algumas grandezas fundamentais da eletricidade. Eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar dessas grandezas, né? Por exemplo, tensão elétrica, né? Corrente, resistência, né? Acredito que muitos de vocês já ouviram falar disso, né? Essas três grandezas, elas são as fundamentais para a eletricidade como a gente conhece hoje em dia, tá? Para estudar elas, a gente vai usar o conceito de cargas elétricas, tá ok? Por exemplo, a tensão elétrica, o termo, né? A definição técnica é que ela define a quantidade de energia potencial em um circuito, tá? Essa parte aqui eu acho que vocês ainda não viram na física e vão ver mais pra frente, mas energia potencial, pessoal, é um conceito complexo, tá? Mas de fácil entendimento, de forma mais leiga, né? Energia potencial é aquela energia que está armazenada e tem um potencial para ser utilizado, tá? E essa é a função da tensão, tá ok? Então, quando você diz, por exemplo, que a tomada da casa de vocês tem uma tensão elétrica, vocês estão dizendo que essa tomada tem uma energia potencial para fazer funcionar alguma coisa, né? No caso, para ligar uma lâmpada, né? Para carregar seu celular, entre outros. A unidade da tensão, pessoal, é o volts, né? Com certeza vocês já ouviram falar de volts em algum lugar, né? Principalmente se forem comprar lâmpada, né? Ou o pai de você, o pai e a mãe de vocês já compraram uma lâmpada, né? E tem lá os volts. Ou então um aparelho que vai ser ligado na tomada, tem lá, quantos volts. Pois é. Corrente elétrica, pessoal, já é a taxa do fluxo de carga em um circuito, tá? A corrente já é uma coisa um pouco mais detalhada, que a gente vai ver mais pra frente. E a unidade dela é o ampere. A unidade da corrente elétrica é o ampere, tá ok? Já a resistência é a oposição ao fluxo de carga de um circuito. Como o próprio nome já diz, né, resistência, ele está resistindo a alguma coisa. Então, no caso, a resistência elétrica, ela resiste, no caso, à corrente. Então, ela faz uma resistência à corrente elétrica. A unidade dela é o ohms, ok? Vamos prosseguir. Aqui a gente tem uma animaçãozinha e a definição de corrente elétrica. A corrente elétrica, pessoal, é um fluxo, nada mais é do que um fluxo ordenado de elétrons por um meio condutor. Lembra lá os elétrons que a gente viu na primeira slide? Pois é, como eles são aqueles elementos que se movem em um átomo, eles também podem ser direcionados. E quando eles são direcionados, por algum motivo, eles geram a corrente elétrica. Tá ok? Que no caso é o fluxo ordenado desses elétrons. Tá? Por um meio condutor, claro, né? Você tem que ter um meio condutor para ele poder fluir, né? O que seria o meio condutor? Fio de cobre, metal, como a gente discutiu anteriormente. Medida é ampere, né? Como a gente já viu. Esse deslocamento dos elétrons pelo circuito recebe o nome de fluxo, que é de fato a corrente. E aqui a animação, né, pessoal? Então, observem aqui, né, que na animação você tem uma alta corrente, né, e uma baixa corrente. Observem que a alta corrente você tem muitos elétrons se movimentando, né? Então você tem muito fluxo. Já uma baixa corrente, o que significa? Observem que você tem poucos elétrons aqui se movimentando. Logo, pouco fluxo. Tá? Então, quanto maior a corrente, maior o fluxo de elétrons. Quanto menor a corrente, menor o fluxo de elétrons. Ok? Dúvidas, pessoal? Vocês podem falar a qualquer momento.
Para muitos aqui deve ser a primeira vez, né, que está vendo sobre esse assunto. Então eu tenho total compreensão que pode haver dúvidas. Aí vocês podem botar no chat. Professor, Pode falar. esse tipo de corrente que é maior, menor, é o quê? Tipo um cabo que seja menor, mais grosso. Certo. A gente vai ver, Guilherme, que isso aí, a gente vai ver depois que essa quantidade de corrente, se ficar muito ou ficar pouco, ela depende principalmente da resistência elétrica, tá? Então, se você tem um objeto que ele tem uma resistência, por exemplo, vamos lá, vamos fazer algo mais simples para vocês entenderem. Por exemplo, um fio de cobre, né, que vocês utilizam na eletricidade. Esse fio de cobre ele tem uma resistência baixa, tá? Então, se ele tem uma baixa resistência, você vai ver mais para frente que ele vai gerar uma corrente alta, porque a corrente flui sem muita resistência. Agora, se você colocar, por exemplo, uma borracha, o fluxo de corrente ele vai ser interrompido, porque a borracha não é condutora, tá? Então você vai ter uma corrente tão baixa que ela se torna nula. E aí você tem um isolante. A gente vai ver mais para frente, ó, esse conceito. Além da resistência, também você tem que levar em conta a tensão elétrica, tá? E a gente vai ver que e mais para frente a gente vai ver uma lei que vocês vão usar durante todo o curso de vocês, que é a lei de Ohm. Essa lei de Ohm ela relaciona as três grandezas que a gente está vendo aqui. E com essa lei de Ohm você consegue calcular corrente, tensão e resistência, tá bom? Tá, beleza. Então vamos lá. Mais alguma dúvida, pessoal? Não, 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 não. Tá ok. Vamos lá. Tensão elétrica, pessoal. Vamos lá. Tensão, né, ou força eletromotriz ou potencial elétrico é a energia necessária, né, para mover uma unidade de carga através de um elemento de circuito. E é medida em volts, tá? Para que uma corrente elétrica possa fluir entre dois pontos, é necessário que exista uma tensão elétrica entre esses dois pontos. Então, olha só aí, Guilherme. Você até perguntou lá da corrente. Se eu não tiver tensão elétrica, eu já não tenho corrente elétrica. Então, você já vê que ela já está relacionada com a corrente. Então, para eu ter corrente, eu tenho que ter tensão, tá? Então, aqui a tensão, né, ela é essa energia potencial para você ter essa energia, essa corrente elétrica, e ela é dada em volts. Aqui a gente tem, né, algumas placas que eu acho que vocês já olharam em algum lugar, por exemplo, perigo, alta voltagem. E aqui você já tem uma bateria, né? Uma bateria de... o Arthur levantou a mão. Pode falar, Arthur. Levantei sem querer, professor. Tá ok. Então observem, né? Nós temos... Aí que tá. Quando você vê uma placa de perigo de alta voltagem, né? Primeiro você tem que ficar esperto e obedecer a placa e não chegar perto do componente, né? Mas o que significa isso? Significa que em altas voltagens a gente tem um perigo muito grande de levar um choque elétrico mortal, né? No entanto, essa bateria aqui também, ó, ela também ela tem tensão, né? Ela também tem voltagem. Só que observem que a tensão dela, ó, tá especificada bem aqui, é 9 volts. 9 volts é considerado uma tensão muito baixa. Então por isso, né, que vocês com certeza já pegaram em pilhas, né, em baterias, e vocês nunca levaram choque, né, em uma pilha. Por exemplo, uma pilha de um controle remoto, né? Vocês nunca levaram choque em uma pilha de controle remoto. Então é porque a tensão dela é muito baixa, tá? Agora você leva choque na tomada. Por quê? A tensão da tomada, pessoal, É muito maior. é muito maior. Ela é de 220 volts, ó. Tensão da tomada da residência. O Eric falou, e quando coloca a língua? Cara, isso aí é um experimento aí que eu já vi muita criança fazer e não é bom, e não é uma boa ideia. Porque o que acontece quando você coloca a língua, nossa, tem muito vídeo no YouTube de gente fazendo esse desafio aí, né? De colocar a língua aqui nesses terminais dessa bateria aqui, ó. Isso é bem perigoso, tá, pessoal? É isso aí. Porque você pode queimar a sua língua. Porque o que acontece, né? Por que isso aqui não é... Eu vou até me adiantar, tá? Mas vamos lá. Por que acontece que quando você coloca a língua aqui, você
leva meio que uma espécie de choque, uma queimadura, né? Acontece porque a língua ela é úmida, né? Ela tem líquido, tá? E a gente vai ver mais pra frente que a resistência do corpo humano, por exemplo, eu pego aqui com o meu dedo, né? Você vai lá, coloca 2 dedos em cada um dos terminais. Tá ok? Vocês colocam aqui um dedo em cada um dos terminais. Você não vai levar choque, porque a resistência do seu corpo inteiro, ela é muito alta. E essa tensão pouca aqui, ela não consegue superar a resistência do seu corpo. É diferente da tensão de 220. Por ser alta, ela já supera a resistência do seu corpo. Tá ok? Então, né, no caso da língua, ela faz parte do corpo, ok. Só que quando você coloca a língua aqui, a sua língua ela é úmida, ela tem água. E água é no caso, componentes líquidos, eles são condutores, eles são muito condutores, né? Eles têm uma resistência muito baixa. Então, quando você coloca a língua bem aqui, você vai levar um choque, né? Você vai levar não é um choque mortal, digamos assim, mas você vai, na região que você aplicou, vai fluir uma corrente daqui para cá, ó. E aqui está sua língua. Então você vai sentir uma queimadura na língua, tá? Ou seja, a corrente não vai fluir pelo seu corpo inteiro, porque seu corpo inteiro tem uma resistência muito alta e você não ia levar choque. Mas ela vai fluir no ponto em que você colocou aqui a língua. E por isso que é perigoso, ok? Aí perguntaram por que quando a gente leva choque, a gente não consegue se soltar do objeto. Bom, essa aí já é uma característica, Ednei. Aí entra isso aqui entra uma outra aula, que é a característica, na verdade isso só acontece, Ednei, na corrente alternada, tá ok? A corrente alternada é a que você tem na casa de vocês. A corrente que a gente vai ver aqui, pessoal, na nossa aula é corrente contínua, é uma corrente simples, tá? É a mais usada em robôs. A corrente alternada é a corrente que você tem na casa de vocês, que é 220. Por que às vezes você leva um choque e não consegue soltar o objeto? É um pouco da natureza dessa corrente que ela é alternada, tá? Por que ela é alternada? Porque ela vai, ó, ela faz meio que assim, né? Como eu vou explicar isso pra vocês? Se a gente fizer um gráfico dessa corrente, ó, e aqui é 0, ó, no meio do gráfico, aqui é negativo, positivo, negativo. Essa corrente ela faz isso aqui, ó. Ela vai para cima, desce, volta e desce. Então, ela meio que fica alternando os valores entre positivo e negativo, né? E aqui tem 220 volts, né, pessoal? Então, como ela fica alternando, ela meio que realmente faz com que a pessoa que está levando choque meio que fique presa, né? Porque ela vai e volta o tempo todo e acaba ficando presa, a pessoa acaba ficando presa e não consegue soltar muito fácil. Ok? Na verdade, a pessoa não consegue se soltar, né, pessoal? Quando você leva um choque, você perde todo o controle das suas terminações nervosas, né? Mas tem essa questão aí da corrente alternada, que como ela fica indo e voltando o tempo todo, fica mais difícil a pessoa se soltar do objeto, tá? Mais dúvidas? Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Tem uma coisa que eu nunca entendi até hoje, que é relacionada à bateria. Certo. A bateria, quando ela tá, tipo, ela já foi muito tempo usada, ela solta tipo um líquidozinho pela conexão negativa e positiva. Por que isso acontece? Tá. Isso aí, Guilherme, vem da eletroquímica, porque a bateria, pessoal, ele é nada mais do que um acumulador de energia. Vocês lembram lá que eu falei que a tensão, ela é uma energia potencial? Lembram lá que eu falei? Se ela é uma energia potencial, ela meio que tem acumulado nela, né? No caso da bateria, ela está acumulando energia. E ela acumula energia por elementos químicos que contém nela. Eu vou ver aqui se eu consigo mostrar para você. Ó. Deixa eu abrir aqui uma imagem da pilha, né?
Ó, isso aqui é uma bateria internamente, ó. Como é que ela é? É um exemplo, viu? Nem toda bateria é assim, mas... E nem toda pilha é assim. Ela tem internamente dele, ó, um anodo, que a gente chama, que é o positivo, e um cátodo, que é o negativo, tá? Entre esses elementos, né, químicos, tá? Você tem uma pasta, tá? Ou então um líquido, às vezes é líquido, tá? E essa pasta aí, quando às vezes sai, porque a bateria está danificada, né? Então, quando a bateria fica danificada, pode ser que isso aqui vaze, né? Pelos cantos, entendeu? Mas essa pasta aqui é que permite também ter a questão da corrente elétrica, tá? E da tensão. Então, a bateria, né, para resumir, ela armazena energia de forma eletroquímica, utilizando elementos químicos e alguns outros elementos que podem, né, vazar caso danifique. Deu para entender? Deu. Tá ok. Aí o Eric falou, e já uma corrente de energia bem alta que te joga. Olha, energia que joga, aí realmente tem uns casos assim, mas é quando tem uma tensão muito elevada, tá? Mas aí, cara, o que acontece é um pouco trágico. A corrente que joga a pessoa é porque, como a tensão é muito alta, a sua resistência fica muito baixa. Quanto mais alta a tensão, menor a resistência do seu corpo diante da tensão, né? Então, quando a tensão é muito alta, por exemplo, nas linhas de transmissão, quando vocês viajam aí na edição livre, vocês veem linhas de transmissão. Ali, a tensão é por volta de mais ou menos 12.000 volts, né? 12.000 volts. Então, eu só conheço esse caso em que a corrente joga porque é um pouco trágico, né? Porque a corrente já destrói completamente seu corpo e você não tem mais resistência. É quando você queima, quando você já vira um curto-circuito, né? Então, um curto-circuito acaba com o fio, né? Aí, quando acaba com o fio, o fio estoura, né? E você não tem mais nada fluindo, né? Acabou, né? Então, é a mesma coisa aí, né? O corpo humano meio que não conduz mais energia, né? É tipo como se fosse muita pressão. Exatamente, muita corrente no Né? corpo, exatamente. Aí detona a pessoa e ela é jogada mesmo. Entendi. No caso da tomada, a tomada não tem essa capacidade de destruir nosso corpo, né? Mas, obviamente, ela tem a capacidade de nos matar. Mas a gente ainda fica lá, meio que... Por isso que dá pra a pessoa ficar grudada, né? Às vezes. Tá? Enfim, pessoal. Vamos avançar um pouco, tá? Vamos lá. Aqui a tensão, ó. Um exemplo aqui da tensão. Aqui você tem uma pilha, ó. Você tem um fio condutor e uma lâmpada. Isso aqui, pessoal, nada mais é do que um circuito elétrico, onde você tem uma fonte de energia, que é a pilha, que ela gera o que? Tensão. Você tem uma lâmpada que a gente pode chamar de consumidor, tá? E você tem o fio condutor, tá? O que é o fio condutor, pessoal? O fio condutor é por onde vai circular a corrente elétrica. Tá, ok? Então esse é um circuito elétrico completo. Você vai lá para o consumidor, devido à fonte de tensão, você gera corrente, né? Uma vez que está conectado no consumidor, e a corrente volta, né, para a pilha, tá? Um circuito elétrico, pessoal, ele tem que ser fechado, tem que ter começo e fim, tá? Isso aqui a gente vai ver com mais detalhes mais para frente. Bom, aqui a gente tem um pouco da tensão, né? Não, da resistência, né? Que é a última grandeza que a gente vai falar, né? A gente falou de corrente, tensão e resistência. A resistência é a grandeza elétrica do componente que se opõe à passagem de corrente elétrica. Quanto maior a resistência, maior a posição de passagem de corrente, e a unidade de resistência é o ohm, tá? E o seu símbolo é a letra grega ômega, que é essa aqui, ó. Letra grega ômega. Então aqui tem uma imagenzinha aqui, ó, que você vê aqui, ó, tensão, tá? Corrente saindo aqui do outro lado, e você vai ter uma resistência aqui, ó, que eu botei como se fosse uma mão, né, tentando impedir que a corrente passe, tá? Essa é a função da resistência, impedir o fluxo de corrente, tá bom?
Vamos avançando um pouco. Aqui, pessoal, eu vou fazer uma analogia para ficar ainda mais fácil para vocês. Por exemplo, em uma torneira residencial, tá? Uma torneira de água. Quando você tem, ó, quando você está com a torneira aberta aqui, ó, essa válvula que a gente chama aberta, você vai ver que vai ter um fluxo de água muito grande, né? Ou seja, você tem uma alta corrente. Já na torneira fechada, o que aconteceu, pessoal? Eu adicionei resistência. Então eu aumentei a resistência da torneira. E o que aconteceu quando eu aumentei a resistência à passagem da água? Você teve menos fluxo de água, né? Ou seja, você abaixou a corrente. Essa é meio que a função da resistência, tá ok? Já a tensão, pessoal, uma analogia boa para vocês entenderem a tensão é caixa d'água, tá ok? A caixa d'água, pessoal, tanto da residência de quem tem, ou então a caixa d'água que tem nos bairros, vocês já viram que elas são altas, né? Por que elas são altas? Porque, né, você tem, quanto maior a altura da caixa d'água, maior a energia potencial, observem, maior a energia potencial que aquela torre de água, ou caixa d'água, tem para escoar a água para as outras residências. Então, digamos que você tem um bairro de 100 residências. Você coloca a sua caixa d'água ou torre de água bem alta, né? Para que você tenha energia suficiente, tá? Para escoar água para todas as residências. Tá ok? Então, a analogia que a gente faz aqui é com a tensão. Então, quanto maior a tensão, pessoal, ou seja, maior o potencial energético, né? Ou seja, se eu tenho 220 volts e eu tenho uma bateria de 9 volts, 220 volts tem mais potencial para energizar outros elementos elétricos do que 9 volts, entendeu? Mais ou menos isso. É a mesma coisa aqui da caixa d'água. Quanto maior a caixa d'água, maior, né, energia você tem para escoar para as outras residências, né? Quanto menor a tensão, ou menor a caixa d'água, menor a energia. Tá ok? Aqui é outra analogia, né? Então, nesse caso aqui, você tem duas caixas d'água no mesmo tamanho, né? Só que uma tem um encanamento maior, ou seja, ela tem menos resistência, e outra tem um encanamento menor. Ou seja, quando você tem um encanamento menor, você tem mais resistência na passagem de água. É a mesma coisa no circuito elétrico, tá? Quando você tem mais resistência, menor é a sua corrente. Quando você tem menos resistência, que é o caso aqui da primeira torre, você tem mais corrente. Beleza? Então, pessoal, a gente vai agora ver o circuito elétrico. Tá? A gente já vê as grandezas, né? Tensão, corrente e resistência. E o que é o circuito elétrico? Pessoal, o circuito elétrico nada mais é do que unir todas essas grandezas, tá, em algo que você vai utilizar. No caso, você tem aqui um diagrama elétrico, que vocês vão ver muito durante o curso de vocês, que ele é representado normalmente por uma fonte de energia, né? Nem sempre é assim, viu, pessoal? Isso aqui é só um exemplo de diagrama. Uma resistência aqui, ó, e a corrente que passa entre a tensão e a resistência, tá? Por que a gente fez isso, né? Quem trabalha com eletricidade, por que faz isso? Porque dessa forma você tem visualmente todos os elementos para você fazer os cálculos, tá bom? E é isso que a gente vai ver agora. Observem. Não, isso aqui já é um outro circuito elétrico, tá, pessoal? Estou mostrando de outra forma, né? Aqui é o diagrama, né? Nesse slide passado é o diagrama elétrico e aqui é uma forma de representar de forma ilustrativa um circuito, né? Onde você tem aqui, ó, a bateria, que é a fonte de energia. O que é a fonte de energia, pessoal? Ela está com tensão. Bateria, tensão, né? Você vai ter um polo positivo na bateria, ó, e um polo negativo. O positivo é o início do circuito, o negativo é o fim. Então é um circuito mesmo, né? Você vai passar aqui, por exemplo, ele passa por um condutor, que é o fio, chega na lâmpada, né? Que é o consumidor aqui no caso.
e depois retorna para a bateria. Professor, o circuito elétrico é só composto por lâmpada? Não, pessoal, isso aqui foi só um exemplo. Você pode pôr qualquer outra coisa aqui, né, que seja componente elétrico, né? Por exemplo, pode ser um carregador de celular, pode ser um ventilador, um motor, né? Um motorzinho pequeno. Então, tudo isso você pode estar adicionando aqui, tá? O circuito não se resume à lâmpada, tá? Para quem ficar com essa dúvida aí. Só para vocês exemplificar, ok? Deu para entender o circuito elétrico, pessoal? Essa aula aqui não é para ninguém ficar especialista não, viu, pessoal? Porque vocês vão ver isso aí em disciplinas próprias. Isso aqui é só para vocês terem uma visão geral, né, da eletricidade. Porque eu sei que vocês vão ver só mais lá para frente, mas eu gosto sempre de passar para as turmas uma visão mais... Já no primeiro período, alguma coisa para vocês se habituarem à energia elétrica, né, pessoal? Tá? Pelo menos saber os conceitos. Bom, o que é um circuito aberto? Um circuito aberto, né? A gente tem um circuito elétrico. Um circuito aberto nada mais é do que um circuito elétrico que perdeu, né, a conexão em algum ponto. Ou seja, teve um fio cortado, perdeu conexão, um fusível rompeu, enfim. Isso aqui é um circuito aberto, é um circuito que não está fechado. Óbvio, é bem redundante, né? Existem também os curtos-circuitos, né? O que seria o curto-circuito? Curto-circuito, pessoal, imagina lá aquele circuito lá, né, que a gente colocou, tá? Eu vou trabalhar com ele aqui agora. Imagina esse circuito bem aqui. Deixa eu tirar aqui apagar toda a tinta. Bom, vamos lá, vamos imaginar esse circuito aqui. Esse aqui é um circuito elétrico, beleza, ele está ok, ele está funcional. Um curto-circuito, pessoal, nada mais é do que, vocês não estão vendo aqui essa lâmpada? Essa lâmpada ela tem dois terminais. Um curto-circuito seria se um desses terminais se conectasse com o outro. Quando isso acontece, a corrente elétrica ela não passa mais pela lâmpada, ela vai direto para o fio. E aí o que acontece? O seu circuito fica só bateria e fio. Pessoal, isso aí é uma combinação trágica, tá? Porque o fio ele é só para conduzir a eletricidade, ele não é feito para ter resistência elétrica muito elevada, então a resistência dele é baixa. Então, se você tem um curto-circuito e só fica a bateria e o fio no circuito, o que acontece? Como o fio tem uma resistência baixa, muito baixa, a corrente aumenta. E quando a corrente aumenta, você gera também calor e aí esse fio vai romper, você gera o curto-circuito, tá? Esse é o curto-circuito, mais propriamente dito, tá? Bom, e agora o que a gente queria, né? A lei de Ohm, tá, pessoal? Então, o que a lei de Ohm nos diz, né? Isso aqui já é a nossa primeira, observem, a nossa primeira relação matemática, pessoal. Sim, pois é, a gente tem matemática aqui na eletricidade. Então, essa relação matemática aqui, ela é a relação mais básica para todo eletricista, tá? Todo eletricista tem que saber isso, porque ela relaciona as grandezas fundamentais. O que essa lei de Ohm nos diz? Nos diz que a relação entre a tensão elétrica aplicada no circuito e a corrente é igual a uma constante chamada de resistência elétrica. Então, a resistência, pessoal, ela é igual a tensão dividido pela corrente elétrica. Isso parece ser bem, assim, bem simples, né? Mas podem ter certeza que isso ajuda em praticamente todas as áreas que vocês forem trabalhar, tá? Se forem trabalhar na área técnica, né? Por exemplo, pessoal, observe o diagrama abaixo e determine a corrente. Digamos que você chega numa empresa e o seu chefe te dá esse diagrama aqui. É o seguinte, eu quero calcular essa corrente. Como é que eu faço? Bom, a lei de Ohm ela nos diz que R é igual a tensão sobre corrente. Observe que no diagrama você vai ter informações. Você tem informação de 24 volts
e de 12 ohm. Então você tem informação de quê, pessoal? Resistência e tensão. O que que vocês acham que eu faria agora? Trocar o I pelo R. Pois é só substituir, né, na fórmula. Aí você pega aqui a fórmula, bota aqui para baixo. Quem é R? 12 igual. Quem é V? 24. Quem é I? A gente não sabe, né? A gente quer descobrir I. Então aí que vocês percebem, né, a importância da equação. Porque o que interessa pra gente? Se nós tivermos dois valores, nós conseguimos calcular o outro. Tá? Vai ser sempre assim. Então, nesse caso, o que você faz? Né? Matemática básica aqui, ó. Você vai isolar a corrente. Essa corrente aqui não está aqui no divisor, pessoal. Você passa aqui para o outro lado multiplicando. Tá? Então, vai ficar 12 vezes I igual a 24. Então, ó, o I que estava aqui na divisão, ó, 24 dividido por I. Passou multiplicando aqui para o outro lado. Tá? Porque é uma igualdade. Então, eu boto aqui para o outro lado multiplicando, fica 12 vezes I, igual a 24. Esse 12, ele está multiplicando o I. Ele vai passar pelo outro lado, dividindo, né? Então, você vai aqui, ó, I, passa o 12 para o outro lado, o que vai ficar? 24 dividido por 12. Qual vai ser a corrente aqui, pessoal? Ó, o Marcos já falou aí, vai ser 2. Realmente, vai ser 2 ampere. Pronto, resolvemos aqui nossa primeira questão, né, de lei de Ohm. Tá? Deu para compreender, pessoal? Vocês conseguiram entender a lei de Ohm? Mais ou menos. É mais ou menos porque realmente, pessoal, vocês estão vendo pela primeira vez, então eu sei que é um pouco complicado, mas assim, se vocês vão ver que as questões de lei de Ohm, né, eu não vou aplicar, talvez eu bote uma questão na prova de lei de Ohm, vou já avisar, tá? Mas vai ser nesse formato aqui, você vai ter sempre dois valores e precisa descobrir o próximo, tá? Professor, debaixo do resistor, como é que se lê? É 12 o quê? Ó, é o Kaique, né? Ó, aqui você vai ler 12 ohm, tá? Isso aqui é a unidade de resistência, 12 ohm, ok? A unidade de tensão é 24 volts, a unidade de corrente é 2 ampere, tá? Tá. Vamos lá. Próximo. Ah, aqui, pessoal, no slide eu também deixei a resolução aí para vocês estudarem em casa, tá? Para não ficar só no meu rabisco aqui, né? Bom, aqui é potência elétrica, mas essa parte aqui, pessoal, eu não vou passar para vocês porque eu acho que é um pouco demais, tá? Eu estou avançando demais aqui. Vamos ficar só em lei de Ohm e grandeza, tá? Potência elétrica a gente deixa para uma... Eu acho que eu vou deixar para vocês verem a eletricidade básica, né? Que é o certo, tá? Não vou avançar em potência. Bom, aqui eu botei um último slide sobre choque elétrico, tá, pessoal? Que a gente estava falando, né? Quanto maior a tensão, observem aqui, ó. Quanto maior a tensão, maior a probabilidade do ser humano levar um choque, tá? E o choque elétrico, pessoal, ela pode ser de duas formas diferentes, tá? Pode ser contato direto, ou seja, quando alguém encosta uma superfície de um fio ou cabo de alta tensão carregado eletricamente, tá? Em condições de funcionamento normal, por exemplo, orifícios de uma tomada e um fio desencapado ou falhas de isolação. Então esse aqui é o contato direto, é você entrar em contato diretamente com a falha, tá? Com a energia. O contato indireto, pessoal, é originário, né? Geralmente, né? É originário de erros, tá? E de negligências. O contato indireto é uma forma de choque que não deveria existir, tá? É quando alguém toca uma superfície que normalmente não conduz energia e leva um choque, tá? É nesse caso aqui que ocorre a maioria dos choques elétricos, tá? Por falhas, né, da pessoa que fez o projeto, tá?
Por exemplo, aqui a gente tem uma imagem aqui de um carinha levando um choque elétrico de contato direto, tá? E aqui uma pessoa levando, porque ele está botando o dedo diretamente na tomada. Já aqui, pessoal, a pessoa estava usando um chuveiro elétrico, tá? Normalmente, e por uma falha de projeto, a pessoa levou um choque. Isso aqui não é muito... Antigamente era muito comum, pessoal, choque em chuveiro elétrico, muito comum mesmo, tá? Porque a pessoa fazia o projeto, mas negligenciava algumas coisas de segurança. Aí a pessoa ia lá abrir, né, a torneira, e o que acontece quando você vai abrir aqui a torneira? Você geralmente pega aqui numa superfície metálica, né? Antigamente, até hoje em dia, você tem muitas válvulas, né, para chuveiro. Você tem muitas válvulas lá que é de metal, e a pessoa ia lá, cara, e a pessoa já estava molhada, ou então ia, enfim, já a água já fazia, né, com que a resistência do corpo dela já diminuísse. Aí ele ia tomar esse choque que quase 100% das vezes os acidentes que eu vi com chuveiro elétrico era fatal, tá? Hoje em dia não é tão comum mais, pessoal. Hoje em dia não se preocupe. Mas quem tiver chuveiro em casa é sempre bom fazer as manutenções, né? Não vocês, viu, pessoal? Um técnico aí, você chama um técnico para fazer manutenção, tá? O Guilherme levantou a mão. Pode falar, Guilherme. Tipo, essa parte de contato direto aí. Se eu Certo. colocasse dois fios positivo e negativo na tomada e triscasse um no outro, ia ter tipo... Curto-circuito. Tipo isso aí. E outra coisa, parte de fusível. Todos os fusíveis são 12 volts ou tem qualquer outro tipo de voltagem? Não. Vamos lá. Guilherme aí tá afiado nas perguntas. O João Batista perguntou do assunto em PDF. Sim, eu vou enviar para vocês em PDF no grupo e vou enviar o vídeo também, tá? Bom, você perguntou, Guilherme, do fusível. Muito bem, cara. Você deve ter observado aqui, né, que a gente usou um fusível aqui num dos experimentos. Sim. É o seguinte, o fusível, ele é um componente de proteção, tá? Ele não é, assim, o fusível, ele não tem, normalmente você não compra o fusível pela tensão, você compra o fusível pela corrente que ele aguenta, tá ok? Porque o fusível é um dispositivo de proteção, tá? Contra sobrecorrente, tá bom? O que é uma sobrecorrente, pessoal? É a corrente aumentar muito rápido, mais do que o projetado. Por que aqui eu tenho um fusível? Porque eu tenho um circuito com uma lâmpada. Isso aqui é muito comum em circuito de veículo, de carro, né? Vocês já viram, não sei, o pai de você, carro, moto, né? O meu fusível queimou. E também já troquei. Pois é, o meu fusível queimou. O que acontece? Você teve um curto-circuito bem aqui, ó. E o que acontece quando tem um curto-circuito aqui? A corrente deixa de passar pela lâmpada e passa direto pelos fios só. Só fica o fio, tá? Bateria e fio. E como eu falei, quando tem essa combinação de bateria, fio sem o consumidor, né? Porque deu um curto-circuito bem aqui, né? Nesse ponto, dois terminais se uniram. O que acontece? A corrente sobe, tá? E quando a corrente sobe, o que acontece? Você vai ter um prejuízo, porque esse fio aqui ele pode ser rompido. Digamos que esse fio aqui ele rompa com 30 amperes. Tá? A corrente, se der um curto aqui, ela pode chegar até 30 amperes. Só que aí o que a gente faz, né? A gente quando projeta essas coisas, tanto técnico como engenheiro, viu, pessoal? Isso não é coisa só de engenheiro, não. Quando a gente projeta um circuito desse, você coloca um fusível, por exemplo, você sabe aqui que esse fio ele vai romper com 30 amperes. Ou seja, se a corrente chegar até 30 amperes, o fio estoura. E, pessoal, um fio estourar em um veículo, isso é gravíssimo, pode ocasionar um incêndio ou algo assim, né? E aí, no caso, você, Guilherme, você vai botar um fusível. Por exemplo, eu quero que essa lâmpada ela funcione a 3 amperes. Deu curto, a corrente aumentou. Você bota um fusível aqui, ó, de 5 amperes. O que significa eu colocar um fusível de 5 amperes? Significa que esse fusível
ele vai romper quando chegar na corrente de 5 A. Então, recapitulando, dá o curto-circuito, a corrente aumenta. Quando a corrente aumentar e chegar a 5 A, o fusível vai romper. E quando o fusível rompe, o que é que acontece com o circuito? Ele vira um circuito aberto, né? Ou seja, deixa de passar energia. E o que você fez? Você protegeu os seus fios, mas, obviamente, o fusível é feito para estourar, né? Em caso de anomalia. E você estourou seu fusível, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai lá no veículo ou qualquer outro componente, você troca o fusível, tá? Mas se o curto-circuito ainda permanecer, não adianta trocar o fusível, você vai ter que consertar o defeito, você vai ter que consertar o curto, né, no caso. Então é isso, o fusível... Pode falar. O fusível serve para poder não passar muita corrente, também para proteger, né? Exatamente, proteção. E sobre essa parte de fiação que você falou aqui, fiação elétrica de carro, que se romper, ela pode criar faísca e pegar fogo na fiação toda do carro, né? Exatamente, por isso que a gente tem que ter os fusíveis nos veículos. Entendi. Perfeito. Então é isso, pessoal. Muito bom aí. Mais alguma dúvida, pessoal? Quanto aí o que foi dado agora, né? Ah, o que... Pode falar. Porque eu já mexi com o carro. Ah. Até hoje, de vez em quando. Às vezes eu tenho uma duvidazinha, pergunto e acabo fazendo. Ah, eu também mexo muito. Eu trabalhei em oficina um tempo. Na fac... eu mexi com o carro de papai. Não só com o papai. Não, mas você tá certo, isso é bom demais. Aí eu trabalhei em oficina durante a faculdade, né? E é muito bom. Eu gosto muito de veículos, tá, pessoal? Eu faço muita pesquisa com veículo. Hoje em dia, agora, não muito, né? Mas quando eu tava na faculdade eu tinha uma equipe, tá? De competição. Então, eu vou até postar aí, Guilherme, se quiser dar uma olhada lá. Vou botar aqui o Instagram dela aí no grupo, no chat. E a gente trabalhava bastante com veículo. Show de bola. E também a parte de mecânica que eu já mexo até hoje de vez em quando. Muito bom, muito bom. Assim que se começa aí botando a mão na massa, né, pessoal? Só que com cuidado, viu? Então, pessoal, dúvidas? Podemos... A aula ainda não acabou, viu, pessoal? Eu vou passar um quiz aqui pra vocês. E eu acho que esse quiz pode até ajudar aí na avaliação, né? Bom, se não há dúvidas, vamos continuar. Vamos ler. Ah, sim. Pessoal, para quem perdeu o início, né, da nossa apresentação, eu falei que eu ainda estou recebendo as listas, viu? Aqui, ó, lista 1 de robótica. Eu ainda estou recebendo a lista, viu? E essa lista eu vou usar para avaliação 2, tá? Semana que vem vai acontecer a avaliação 3 no dia 19. A nossa avaliação são 10 questões, tá? Algumas questões eu vou tirar da lista também, então se você fizer a lista, você já ganha ponto na avaliação 2 e já estuda, né, para avaliação 3. Beleza? Então, por favor, quem ainda não fez, pode enviar com atraso, que eu estou recebendo. Como eu falei, não vai receber a mesma pontuação de quem enviou no prazo, mas também não vai ficar com pontuação baixa, né, com nota baixa. Beleza? Então, por favor, façam. Quem tiver dificuldade, me contata no WhatsApp em privado que a gente resolve. Bom, pessoal, aí para finalizar, eu vou passar um quiz para vocês. Eu achei bem legal aqui, o professor Felipe me ensinou, que eu não sabia usar esse negócio aqui. Eu vou passar aqui o link do quiz para quem puder aí tá fazendo no celular, no computador. É só entrar nesse link aqui que eu vou passar para vocês.
Vou aguardar aí vocês pra gente iniciar. Vamos lá, galera. Vamos fazer essa brincadeira aí. Eu achei legal pra caramba isso aí. Eu nunca tinha usado. Já temos 11. E professor, o senhor tem algum tipo de curso de eletrônica? Guilherme, eu sou engenheiro eletricista. Mas tipo, Hum. o senhor mesmo já tem seu próprio curso feito para garantir clientes? Na verdade, enfim, engenheiro faz várias coisas. Curso mesmo, o que eu faço, eu sou professor aqui do IEMA, né? Eu dou aulas também em particular, em algumas outras. Eu já dei aula em algumas outras instituições, mas hoje em dia eu estou só no IEMA. Então, se você ficar no curso de eletroeletrônico, eletromecânica, a gente vai se encontrar em outras disciplinas, entendeu? Por exemplo, eletrônica analógica, microcontroladores, Arduino. A gente vai ver bastante coisa aí durante o curso, Entendi. tá? Mas beleza. Quinze pessoas. Vamos lá, se preparem. 16. Eu vou começar aqui. As questões vão ser só do que caiu hoje aí no slide. Eu botei algumas de robótica também, né? E aí, pessoal, tem 21, já tem 16, mais alguém vai participar? Começa lá. Então vamos lá, vou começar, hein? Opa, mais um, opa. Mais alguém? Peraí, professor, pera, tô entrando. Desculpa. Ah, beleza. Esperando aí o ar. Achei. Aí o pessoal aí tá. Opa, mensagem aqui. Eita, só um momento aí, pessoal. Aí. Conseguiu, Arthur? Peraí, professor, que eu tô tentando entrar aqui. Tá. Opa. Agora, hein, pessoal. Vamos lá. Eu entrei, professor. Entrou. Epa, entrou mais um. Opa. Pessoal, vou começar, hein? Vou começar. Vamos lá. 1, 2 e vai lá. Dá um tempo aí pra vocês fazerem.
Opa, acho que terminou. Terminou? Ah, ainda não terminou não. A pessoa já tá comentando aqui. Ô, daqui a pouco a gente vai ver o que vocês erraram mais, que aí a gente vai já nivelar aí a turma. Normal, pessoal, errar é normal. Vocês estão vendo pela primeira vez, então. Me errando um bocado, professor, pelo amor de Deus. Você no começo tava acertando, eu sei que poxa, eu comecei a errar. É normal, pessoal. Eu fiz justamente pra gente aparar aqui as arestas aí. Eu acho que ainda não terminou. Falta 3 pessoas. Ah, já terminou, já encerrou, pessoal. Deixa eu dar um end aqui pra ver os resultados, né? Acho que é aqui que vê. Tcharam! Temos aqui os vencedores aqui os vencedores aqui da competição. Temos, deixa eu botar essa. Cara, como é que. Aí, pessoal, eu ainda sou novo nesse negócio aqui. Foi muito rápido, né, que passou os vencedores. Mas quem ganhou aqui foi o Ednei, que fez 87%. Mas quem respondeu tudo foi o Arthur, né? Arthur diz aqui. Enfim, não sei como é essa pontuação, mas vocês mandaram muito bem aí, ó. Emanuele aí depois, também errou só 2. Emanuele está representando a sala. O Ednei, o Arthur, Emanuele, Cave, são muito bons aí. Mas em geral, muita gente acertou muita coisa, pessoal. Aqui, ó, 87, muito bom. Não vamos mostrar. Eu não fiz desse não. Pera aí, eu vou mostrar só aqui o de 62% pra cima, tá? O resto não vou mostrar não. Fiquem tranquilos. Mas vamos para as questões aqui, pessoal. Vamos ver o que vocês mais erraram, né? Nós temos aqui, ó, a primeira questão. Trata-se de uma área multidisciplinar. Praticamente todo mundo acertou, né? Robótica, aqui a primeira, ó. Robótica, tá?
Quais as áreas de conhecimento que servem de base para a robótica? Eletricidade, mecânica e computação, tá? Eletricidade, mecânica e computação. Movimento ordenado de elétrons, pessoal. Aqui já começou a errar, né? Movimento ordenado de elétrons, pessoal. Corrente elétrica, viu? Tá? Movimento ordenado de elétrons, corrente elétrica. Para que uma corrente elétrica possa fluir entre dois pontos, é necessário que exista eu mencionei na aula, tensão, tá? Muita gente botou transmissão. Pessoal, quando vocês olharem assim umas questões assim, que tem umas coisas que ninguém nem falou, tem uma coisa que parece, né? Transmissão. Mas, pessoal, nem falei na aula disso. Tensão elétrica. Vai sempre no básico, viu? Quando vocês olharem essas questões de múltipla escolha e vocês olharem uma opção muito estranha assim, ó, não vai nela. Vai no básico. A figura da torneira. Nossa senhora. Não deveria ter botado essa, né? Quase 12. Eita. Teve 12 erros e 6 acertos. Vamos ver aqui o que aconteceu. Bom, pessoal, aqui, ó, a figura com a torneira aberta e fechada faz analogia a uma oposição à circulação de corrente elétrica. Qual grandeza é essa? Aqui eu estou mencionando, pessoal, que eu estou aumentando a resistência e diminuindo a resistência da torneira, não é isso? Não foi isso que eu fiz? Ó? Aqui a torneira está aberta, ou seja, sem resistência para a água, e aqui fechada com resistência para a água. Logo, isso aqui é uma analogia, né, à resistência elétrica, viu? Se cair isso aí na prova, pessoal, não errem, viu? Talvez caia. Qual a unidade de medida de corrente elétrica? Que muita gente errou, tá, pessoal? Mas essas questões aqui, ó, isso aqui é só memorizar, viu, pessoal? Essas coisas aqui, se vocês erraram, ó, essas 3 últimas questões, por exemplo, unidade de corrente elétrica, é ampere, viu, pessoal? Mas isso aí com o tempo você memoriza, tá? Corrente elétrica, ampere, tá? Resistência elétrica, ohm, tá? Com o tempo vocês vão memorizar isso. Tensão, volt, tá? Corrente, ampere, resistência, ohm, tensão, volt. Perfeito? Então, eu achei que vocês foram muito bem, tá, pessoal? Essas últimas questões aí é só questão mesmo de, com o tempo, memorizando, vocês aprendam isso aí rapidinho. Tá ok? Então é isso, pessoal. A aula de hoje foi essa. Achei bem legal. Viu como é bom às vezes fazer uma aula extra? Eu sei que eu agradeço primeiro a vocês por estarem nesse horário aí, que não é o horário da aula, tá? Mas foi uma situação que aconteceu. Eu acredito que agora a gente finalizou o conteúdo para avaliação 3, tá? E aí é só se prepararem aí com a lista. E também revisar aqui esse conteúdo, tá? Aí o Eric falou aí para ficar até às 18. Não dá. Pior que não dá. Eu tô agora, é porque hoje eu tô inscrevendo uma equipe aqui do IEMA, pessoal. Uma equipe aí da segunda série numa Olimpíada de Satélites. Eu tô fazendo aqui o projeto. Projeto muito bom aí. Então, O senhor também é professor do IFMA? Não. eu já dei aula no IFMA, mas eu não sou mais, tá? Eu me formei lá. Fica do lado do IEMA, né? A gente tem um IFMA do lado do IEMA, só que o que eu dei aula e estudei foi o do Monte Castelo, tá? Me formei lá no IFMA, muito legal lá, viu, pessoal? E aqui também, né, o IEMA é mais novo, né, o IEMA, mas tá mandando ver também. É legal. O IEMA tá mandando ver também. Eu nunca cheguei a entrar não, mas achei bem legal pelas imagens que eu vi pelo internet aqui. É legal, o IFMA é bem bacana também. Mas o IEMA também tá com tudo aí, viu, pessoal? Então é isso. Então, eu desejo a todos um excelente fim de semana, tá? Estudem para as outras avaliações, para a minha, né? Vocês têm que estudar, né? Que próxima semana é só prova. Mas eu garanto que a minha vocês não vão ter dificuldade não, tá? Então é isso. Um bom fim de semana a todos e até semana que vem.